Olá, pessoal que está escutando essa palestra de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema que gera uma certa polêmica, né? Quando a gente fala a gagueira, né? Muita gente já deve ter dado diagnóstico. Meu filho é gago, meu sobrinho é gago, a vizinha tem um filho gago. Mas não é tão fácil assim a gente dar esse diagnóstico da gagueira. Então hoje a gente vai falar sobre isso, exatamente o que é uma fala adequada, uma fala normal e o que é a patologia que nós chamamos de gagueira. Então eu coloquei como tema da palestra: gagueira não tem graça, tem cura, para vocês entenderem que quanto mais cedo a gente puder orientar essas mães, essas famílias sobre os seus filhos que têm uma suspeita de gagueira, mais chance eles terão de acabar com essa alteração. Bom, para iniciarmos, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês primeiro sobre a questão do que é uma fala fluente. A fluência da fala está relacionada ao ritmo normal de fala. Então, nós falamos com uma certa velocidade, sem interrupções, sem atropelar o que a gente quer falar. Isso é o que a gente chama de fluência da fala, ou seja, um ritmo normal para falar. Quando a gente tem uma alteração nesse fluxo da fala, uma quebra nesse ritmo, ou uma velocidade muito acelerada, ou falar muito lento, ou usar muito interjeições, aí, né, tipo assim, olha só, tudo isso acaba quebrando aquele ritmo normal que nós temos para falar. Essa quebra nesse ritmo normal, nós chamamos de disfluência. E a gagueira, ela entra dentro dessas alterações, dessas disfluências, porém, a gagueira tem um comprometimento maior. A pessoa que gagueja vem associado a essa quebra no ritmo normal de fala, o medo, a tensão, os movimentos corporais associados, por exemplo, ficar piscando o olho, batendo a mão, ficar mexendo assim com a mão o tempo todo, coisas que não são normais no desenvolvimento da fala. Então, essas pessoas, como a gente vai ver com mais detalhes, é que realmente a gente poderia dizer que tem uma gagueira. Então, resumindo, fluência é o ritmo normal da nossa fala. Disfluência é quando a gente tem algumas quebras nesse ritmo normal de fala. E a gagueira é quando nós temos essa quebra no ritmo normal de fala, porém a gente não consegue recuperar essa espontaneidade da fala. E vem associado ao medo, à tensão, a esses movimentos corporais associados. Para que a gente tenha uma fala fluente, nós dependemos do quê? Do comando do sistema nervoso central. Daqui, dentro do nosso cérebro, é que sai o comando para a movimentação de lábios, para a movimentação de língua, para que a gente tenha a associação entre o que a gente quer falar e que movimento a gente vai realizar. Quem comanda essa movimentação toda são dois sistemas. Um sistema que nós chamamos de simbólico, que ele é responsável pelos componentes cognitivos, linguísticos e segmentais da fala. E o outro sistema seria o sistema de sinais, que integra o quê? Os componentes da prosódia, de como a gente vai falar, do movimento, da entonação da nossa fala. Se nós vamos falar mais rápido, mais devagar, mais alto,
mais baixo, mais grave, mais agudo. Então, essas movimentações que nós fazemos no decorrer da nossa fala, quem é responsável é esse sistema simbólico. E esses dois sistemas, desculpa, o sistema de sinais, e esses dois sistemas, o sistema simbólico e o sistema de sinais, eles têm que estar equilibrados. Quando eu tenho um desequilíbrio entre esses dois sistemas, o que vai ocorrer? Uma disfluência. Eu tenho uma quebra nesse ritmo normal da fala. Se eu não consigo, a pessoa que não consegue recuperar esse equilíbrio desses dois sistemas, é quando nós chamamos de gagueira. Mas ainda outras questões são importantes para que nós tenhamos uma boa fluência. O que seria? O processamento auditivo. Ou seja, nós precisamos ter uma boa audição, nós precisamos ter uma boa percepção dos sons, tanto os sons da fala como os sons que permeiam o nosso ambiente. Nós também temos que ter uma boa integração da linguagem, um bom vocabulário, ter um bom conhecimento do que nós vamos falar. Dos movimentos articulatórios, como que eu faço para articular determinados sons da fala? A gente, no dia a dia, quando nós estamos falando, nós não ficamos pensando, como que eu vou fazer para articular determinado som? Isso é uma coisa muito natural na nossa fala. Porém, nós precisamos aprender esses movimentos. Por isso que a criança pequenininha, ela não consegue falar todos os sons. Por que ela demora tanto para falar o rã, da barata, do prato? Porque ela ainda não tem uma coordenação entre os movimentos de lábio e de língua que são fundamentais para desenvolver um movimento para falar esse determinado som. E a criança, ela precisa aprender todos esses movimentos. Por isso que ela vai adquirindo os sons bem devagar. Ela começa com sons bem simples, o pã, o mã, e depois ela vai falando os sons mais complexos, o xã, o sã, e por último, o rã e os grupos consonantais, que seria o prato, a placa, que são sons considerados mais refinados. Também a fluência depende também do controle da emoção e da memória. Então, a gente poderia dizer que para falarmos fluentemente, nós dependemos da nossa emoção. Por exemplo, se eu estou nervosa, ansiosa, triste, alegre, eu vou falar de maneiras diferentes. Isso é muito importante a gente entender. Então, nós podemos dizer o quê? Que não existe 100% de fluência o tempo todo. O melhor orador, aquele que é considerado assim, que fala super bem, ele vai ter momentos que a sua fala pode estar um pouquinho quebrada. E isso vai depender principalmente o quê? Do estado emocional da gente e do conhecimento do que a gente vai falar. Então, a gente poderia dizer o quê? Que a fluência, ela depende, primeiro, de uma habilidade adquirida gradativamente. Então, aquela criancinha pequena, ela não é fluente. Ela tem um monte de quebras na sua fala. Ela usa muito aí, mãe, eu quero. Ela não consegue ter um ritmo normal de fluência. Depende também, ela é moldada também por meio de exercícios da fala. Então, é lógico que se eu tenho uma pessoa que não tem uma fluência legal, eu posso trabalhar para melhorar essa fluência através de uma série de exercícios que geralmente o fonoaudiólogo pode trabalhar com isso.
do domínio das regras da nossa língua. Se a pessoa não tem uma boa gramática, não tem conhecimento legal do que ele quer falar, ele vai ter uma fala quebrada, não vai ter domínio naquele assunto. Da motricidade, o que é motricidade? Quando eu falo de motricidade, está relacionada à articulação. Então, se a pessoa tem uma flacidez nessa musculatura do rosto, uma língua muito mole, muito flácida, ou tem o frênulo lingual, esse tendão que segura a nossa língua, eu posso ter dificuldades para determinados sons. Então, essa questão da motricidade, ela é muito importante que a gente tenha uma boa motricidade para ter uma fluência melhor. Também das habilidades linguística e da pressão comunicativa. Se eu vou falar sobre pressão, se eu vou falar, por exemplo, um aluno que ele é meio tímido, envergonhado, e ele precisa fazer uma leitura em voz alta, ou já na faculdade apresentar o TCC, a sua monografia, ele pode ficar tenso naquele momento e ter a sua fala quebrada, né? Pelo momento, pela emoção do momento. Então, essa fluência da fala, nós podemos dizer o quê? Que ela vai sendo gradativamente trabalhada. Por isso é que muitas pessoas falam que é normal a criança pequena ter gagueira. E nós vamos ver que, na verdade, não é normal. A criança, a gagueira, não faz parte do desenvolvimento normal da criança. Esse é o foco principal da nossa palestra de hoje. Então vamos ver. A criança pequena, quando ela está no desenvolvimento, primeiro, ela não sabe falar tudo. Segundo, ela não conhece o nome de todas as coisas. Terceiro, o desenvolvimento neurológico dela não está pronto. Então, a motricidade necessária para a fala não é adequada. O sistema semântico dela, ou seja, o conhecimento de mundo dela, é muito restrito. Primeiro, o que a criança sabe? O que está ali ao redor dela? As coisas relacionadas à alimentação, à higiene, à família, à casa dela. Depois, aos poucos, ela vai ampliando esse conhecimento e vai ampliando a noção de mundo dela. Quanto mais ela amplia esse conhecimento, mais palavras ela vai adquirir. Concomitantemente a esse desenvolvimento, essa ampliação de conhecimento do mundo, também ela vai melhorando essa questão articulatória e vai adquirindo novos sons e vai melhorando a fala dela. Então, é normal a criança ter o que nós chamamos de disfluências, ou seja, hesitações. Ela está falando uma frase e ela não lembra direitinho a palavra que ela quer falar em seguida. Então ela fala: mãe, eu quero uma bola. Então, até ela lembrar a palavra que ela quer falar, ela pode fazer uma pequena pausa, que nós chamamos de hesitações. Também ela usa muito interjeições. Por quê? Porque ela não sabe o nome de tudo, porque ela não tem uma frase completa, uma construção frasal adequada. Então, é normal ela ficar usando o aí, o né, durante a fala dela. Então, isso sim é normal a criança apresentar. E a essas pequenas interrupções, nós vamos chamar o quê? De disfluências normais do desenvolvimento. Então,
como que você poderia, né, você que está aí assistindo, que está trabalhando com uma família, que está visitando uma família, que tem conhecidos que tem alguma criança que às vezes chega para você e fala: meu filho está gaguejando. Como que você poderia, né, orientar essa pessoa? Primeiro, que são poucas as crianças que realmente têm um diagnóstico de gagueira. Nós temos dados hoje que da população mundial, cerca de 4% somente das crianças realmente têm uma gagueira de desenvolvimento. Então, é um número pequeno. O que muitas vezes acontece é que a criança ela tem essa disfluência e já é taxada, diagnosticada de gagueira. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que essa criança colocar, né, se ver como uma pessoa gaga, ela pode sofrer com essas questões. Então vamos lá, como saber que a criança tem uma gagueira ou uma disfluência? É lógico que não é você que vai dar esse diagnóstico, não é o médico que vai dar esse diagnóstico, não é o professor que vai dar esse diagnóstico. O profissional que tem toda uma capacitação, que tem como fazer uma avaliação adequada para dar esse diagnóstico, é o fonoaudiólogo. Então, esse é o primeiro passo. Se a família, se o professor, se o médico, se você tem suspeita que aquela criança, tem dúvida se aquela criança tem uma disfluência normal ou uma gagueira, ela deve ser encaminhado a um local que tenha condições de fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo. Mas, a princípio, o que nós vamos observar? Se ela tem hesitações, interjeições, revisões, palavras incompletas, repetição de frase ou mesmo repetição de palavras, ocasionalmente, cerca de 2 a 3% da sua fala, isso seria considerado uma disfluência normal. Porém, se você observar prolongamentos, bloqueios, pausas grandes, tensão, que a criança parece assim que ela já fica tensa, durinha para falar, isso já é um sinal que a gagueira está em pleno desenvolvimento. Vamos ver com calma cada um desses itens para vocês entenderem melhor. Então, a hesitação. Um exemplo de hesitação. Eu vou para casa. Ele assistiu ao filme. Então, é uma pausa muito pequena que a criança estaria o quê? Pensando, achando a melhor palavra para colocar em seguida. A interjeição, como eu falei, já seria o quê? A inclusão na sua fala de palavras como aí, né, que são mais comuns na criança pequenininha. O adolescente, o adulto, ele usa muito, tipo assim, logo, alguma coisa, tipo, eu vou falar. Coloca essa palavra que não tem nada a ver com a frase nesse contexto. Então, isso são chamados de interjeições. E as interjeições, um exemplo seria: eu estava andando, aí então eu tropecei. A fala, se ele falasse, eu estava andando, então eu tropecei, é o correto. Não tem nada a ver ele colocar esse aí. Um adolescente, ele falaria, eu estava andando, tipo assim, eu tropecei. Quebrou também o ritmo normal da fala. O trabalho, né, professor, né, eu não fiz. Para que colocar esse né? Ele poderia simplesmente falar, o trabalho eu não fiz. Essa seria a sequência normal da fala. Revisão seria a modificação no conteúdo da mensagem. Eu fui ontem, ia estudar.
Então, ele ia falar uma frase e mudou o sentido por alguma questão. Uma palavra incompleta, isso é muito comum a criança fazer, principalmente se ele tem pais assim que gostam de exibir o seu filho. Fala, filho, você aprendeu a falar borboleta. Ou fala como você já sabe falar helicóptero. Imagina uma criança de 3 anos que tenha que falar para um monte de gente helicóptero. Ele não vai conseguir. Então como é que ele vai falar? Helicóptero. Ele é como se ele estivesse treinando para a palavra sair corretamente. Então isso seria uma revisão de palavras. Ou numa frase, ele poderia dar, por exemplo, ontem eu peguei um ônibus para ir para a escola. Então ele ia falar uma palavra e mudou. Repetição de frase. Então repetição de pelo menos um pedaço da frase. A mulher apareceu na TV. Então também a criança às vezes faz muito isso. Mãe, a minha mãe mandou eu ir para casa. Ela repete um pedaço da frase. Repetição de palavras. Mãe, me ajuda. Então, se ele repetir tanto um pedaço da frase como uma palavra, uma ou 2 vezes ainda é considerado normal. O preocupante é quando ele fica na repetição, por exemplo, da palavra, várias, 4, 5 vezes. Aí já é um indício que ele realmente está com uma dificuldade nessa fluência normal, que pode sim ser uma gagueira. Então, as disfluências que nós consideramos gagas ou disfluências atípicas seria o quê? Repetição de sílabas. Então, a criança fica, eu vi o papagaio lá na gaiola. Isso já é preocupante, porque não é normal a criança ficar tropeçando numa sílaba várias vezes. Repetição de sons, faca, o sapo. Também isso já é considerado preocupante, uma disfluência gaga. Prolongamento, ele fica num som, então parece que o som não sai, ele fica prolongando. Geralmente são os sons que nós chamamos de fricativos. O fã, vã, o sã, o zã, o xã e o jã. Então, por exemplo, se ele vai falar, hoje o dia tá chato, ele fica, hoje o dia tá chato. Então, não sai o resto da palavra e ele fica prolongando aquele som. Eu vi um sapo. E por que ele faz o prolongamento nesses sons e outros sons ele fica repetindo? Porque o pá, o cá, não tem como a gente prolongar sozinho. Se eu for prolongar o pá, na verdade eu vou prolongar o a. O pato é a vogal que eu vou prolongar, porque o p eu não consigo. O som isolado eu não consigo prolongar. Então ele fica naquele som repetindo o E aí vem o que é também os comportamentos manifestos, o piscar. Então o ele pisca, ele fica batendo a mão. Isso é muito preocupante. São essas coisas que nós temos que observar na criança pequena. O bloqueio. O bloqueio já é uma característica marcante da gagueira. Como diferenciar o bloqueio de uma pausa? Se eu falei que uma pausa, uma hesitação, é considerada uma disfluência normal. E seria basicamente a mesma coisa. Porém, o bloqueio ele já vem associado do movimento tenso. A criança ela está pensando naquele sonzinho que já é difícil para ele. O pá, o cã. Então ela vai falar uma frase que lá na frente tem, por exemplo, ela quer contar que ela tem um cachorro. O cã
é um som muito dramático, muito difícil para o gago. E ela sabe que ele vai estar lá na frente. Então, quando ela vai começar a frase, ela já começa, eu... E tensiona tudo e trava e a boca fica como se o som não quisesse sair. Então ela fica, eu tenho um cachorro. E aí o som sai rápido, veloz, porque daí ele tem que falar tudo o que ele quer. Isso é uma gagueira e já uma gagueira sofrida. Muitos podem pensar, mas a criança tem isso? Tem. Nós pegamos eu já tive a experiência de avaliar, de tratar crianças com 2 aninhos que já tinha essa característica de a hora que ia falar um som que é difícil, ela entrava nesse sofrimento, e o som não saía. Outro exemplo também de uma tipologia que é considerada gaga são as repetições de palavras monossilábicas no mínimo 3 vezes. Então ela vai falar uma frase e ela fala, a menina que estava doente faltou na aula. Então ela fica repetindo aquela palavra pequena várias e várias vezes para conseguir passar adiante, e geralmente essa repetição de uma palavra pequena vem antes de um som difícil. A intrusão. Tem muitas crianças, ou até adultos também, que quando eles percebem que eles vão gaguejar, eles colocam um som que não faz parte da palavra. Por exemplo, eu quero ir na casa da minha avó. Esse ti não tem nada a ver com o que ele estava falando, mas como a palavra que ele ia falar mais na frente era difícil, ele tinha que colocar alguma coisa para facilitar que a palavra saísse. E junto a essas tipologias, nós vamos ter o quê? Principalmente esses movimentos associados que eu falei, o piscar de olhos, o repuxar às vezes da boca, o movimento de mãos, eles ficam às vezes esse movimento de lavar as mãos, né, que é nervosismo, então eles ficam assim, e não parece que não sai, ou eles batem o pé, batem a mão para conseguir liberar aquele som que ele quer falar. E por que essa criança trava? Por que essa questão da gagueira? Então vamos ver um pouquinho mais sobre a gagueira. Então, a gagueira que começa na infância e para ser o diagnóstico de gagueira de desenvolvimento, ela tem que começar na primeira infância, ou seja, entre 18 meses de vida da criança até por volta de 6 anos. Nós temos casos, mas são mais raros, de aparecer depois de 6 anos até o 12º ano de vida da criança. Depois disso, já não é considerada o que nós chamamos de gagueira de desenvolvimento. E qual o conceito de gagueira de desenvolvimento? É um distúrbio da fluência da fala. Então, há uma quebra nesse ritmo normal de fala, em que a criança, o adulto, o adolescente, não consegue recuperar, sendo geralmente vivenciada pela pessoa que gagueja como uma perda de controle nessa fala. Ou seja, ele quer falar um som, mas esse som não sai. Por quê? Porque aqueles sistemas que eu falei lá no comecinho, o sistema simbólico e o sistema de sinais, não estão trabalhando de uma maneira adequada e há um desequilíbrio nessa fala. Então,
Temos aqui o CID-10, que é dentro da classificação internacional da doença, que nós temos o conceito de gagueira. A gagueira infantil, ela é diferente da gagueira adulta. Por quê? Porque a gagueira infantil, nós temos a remissão dos problemas. Ou seja, numa criança, eu posso falar em cura da gagueira, a eliminação total desse problema. Por isso que é fundamental o diagnóstico precoce da gagueira, orientação para essa família e fonoterapia para essa criança. E por que eu posso falar em cura da gagueira na criança pequena? Devido à plasticidade neuronal que nós temos. O cérebro da criança, ele está muito ainda novinho, então eu posso trabalhar nesses neurônios, nessa plasticidade neuronal para ela trabalhar por outras vias que não aquela que esteja com problema. Como diagnosticar? O diagnóstico é feito pelo profissional fonoaudiólogo através de uma avaliação da fala dessa criança, em que o fonoaudiólogo vai ver exatamente se ele apresenta maior número de tipologias consideradas normais ou de tipologias consideradas gagas. Os sintomas: 3 ou mais repetições de palavras, de sílabas, de trechos da frase, prolongamentos, bloqueios, revisões, interjeições, pausas e principalmente aumento da tensão durante a fala, medo, vergonha. Muitas vezes a criança ainda não tem o medo de falar. Ela já tem uma gagueira instalada, mas pelo ambiente que ele vive, por ainda não ter uma cobrança pela família, pelo professor, pelos amigos de falar bem, ele ainda não tem o medo. Ele tem uma certa tensão, mas ainda não tem o medo. Mas crianças mais velhas e adultos já têm esse medo. O tique, então esse movimento de lábio, de olho, de mão, contorções faciais e movimentos corporais. A etiologia: nós não temos ainda uma causa. A gagueira, ela vem sendo estudada desde a Grécia e ainda nós não temos como afirmar qual é a causa da gagueira. Hoje a gente fala em multifatores, porém o que a gente tem certeza aqui é que há uma quebra no comando aqui no sistema nervoso central, então no comando, no aspecto temporal da fala. O porquê que existe essa quebra é que ainda não se descobriu, mas que existe essa quebra e que essa quebra é no aspecto temporal da fala, a gente já sabe. Alguns aspectos emocional vai piorar a gagueira, mas a questão psicológica, a questão emocional não é considerada causa da gagueira infantil. Existem alguns casos? Existem, mas são raríssimos. Como nós temos pessoas que perdem a voz frente a um trauma emocional muito forte, também nós temos pessoas que desenvolvem a gagueira, mas são casos raros. Como também nós temos a gagueira neurológica, que é a gagueira que acomete a pessoa após um acidente vascular encefálico, um derrame que é conhecido, então um traumatismo craniano, que ele vai ter uma lesão no cérebro e depois disso ele pode ficar gago. Todo o tratamento é tudo diferente dessa gagueira do desenvolvimento. Bom, o que fazer e o que não fazer frente a uma criança que gagueja? Então, vamos a uma situação bem comum.
A mãe chega para você lá na sua visita, na família, ou no seu atendimento lá no posto de saúde, e a mãe chega para você e diz: meu filho de 3 aninhos, de 2 anos, de uns tempos para cá, ele começou a gaguejar. Para pronunciar, né, quando ele vai pronunciar algumas palavras. E eu, para ajudar o meu filho, eu falo para ele: calma, filho. Respira fundo, pensa no que você quer falar, fala mais devagar, repete devagarzinho o que você quer falar. Ou eu peço para ele bater com o pezinho no chão para conseguir falar aquela palavrinha que ele quer falar. Não faça isso. Isso você está só prejudicando. Se ele tiver realmente uma gagueira, isso só vai piorar a gagueira dele. E se ele tiver uma disfluência, ele pode começar a ter vergonha de falar. Porque, primeiro, a gente precisa respirar, parar e respirar para falar? Não, eu estou falando e respirando ao mesmo tempo. Então, por que eu vou falar para a criança? Para, respira e agora fala. Isso é uma coisa anormal, não faz parte. Segundo, eu fico pensando no que eu vou falar, cada coisinha. Agora eu vou falar cachorro. Agora eu vou falar eu quero ir ao banheiro. Não, isso já é normal. O pensamento vai surgindo e nós vamos falando. E se eu falar para a criança, pensa e depois fala, eu estou quebrando essa natureza fácil que é o falar, essa natureza automática da fala. Então isso é errado. Nós não devemos fazer isso com as nossas crianças. Então, o que a gente não pode fazer? Falar para os outros ignorarem a gagueira. Se eu tenho um filho, se eu tenho uma criança gaga, as pessoas têm que saber que ele é gago. E não tratá-lo como diferente. Isso não. Ele vai ter um problema para falar. Só isso. Ele não é anormal, ele não é especial, ele não vai ser diferente, ele não precisa ser tratado diferente. Em algumas situações, a gente até pode orientar o professor. Por exemplo, se ele tem uma gagueira severa, o professor, se ele fica constrangido em ler em voz alta, se o ler em voz alta é difícil para ele, é um momento que a gagueira aparece bastante, então até eu posso orientar esse professor a avaliar a leitura dessa criança de uma outra maneira. Não expondo ele a uma fala que para ele é ruim. E a família, geralmente a gente orienta também. Não precisa ficar falando para ele, filhinho, fala para titia como você aprendeu a falar direitinho. Isso é difícil para uma criança gaga. Então, eu não posso ignorar e achar que porque ele é gago, ele não vai ter uma dificuldade. Ele tem. E eu tenho como facilitar, sim, essa fala. Outra coisa, jamais fale para essa mãe, quando você for conversar, mãe, isso é normal. Depois dos 5 anos passa. Gagueira não passa. A gagueira, quando é diagnosticado gagueira do desenvolvimento, alguns casos até tem a remissão completa sem tratamento, mas é difícil. E a gente não sabe se aquela vai ser uma criança que vai ter essa eliminação total. Geralmente não tem. Então a gente não pode falar, é normal, espera. Se depois de 5 anos não passar, aí você procura um profissional. Que não é gagueira, pois criança pequena não gagueja. Não, mãe, não se preocupe, criança não tem gagueira. Esse probleminha na fala, toda criança apresenta. Não é assim também, nós já falamos sobre isso. Dar conselhos para a criança não gaguejar. Fala para ele bater o pezinho no chão, isso vai facilitar para ele falar. Não faça
isso. E fale para essa mãe também, por favor, não fazer isso. Isso só vai estar piorando a gagueira dele. Infelizmente, nós temos ainda muitos médicos que acham que falar gaguejando é normal. Então, assim, não é normal. Então, é importante a gente sempre orientar mães, médicos, enfermeiras, agente de saúde. Então, assim, não é normal. Bloqueios, pausas longas, aquela, né, ficar repetindo muito, você vê que a criança está sofrendo para falar, isso não é normal. Normal é ele ter algumas disfluências, mas quando você vê que isso é muita, aparece bastante e a criança já começa assim até ter receio para falar, isso não é normal. Algumas crianças superam, como eu falei, essa dificuldade, mas criança que é diagnosticada com gagueira, geralmente precisa de tratamento fonoaudiológico, principalmente se ela tem outros casos de gagueira na família, seja a mãe, o pai, um tio, até avós, isso já é um dado importante. Se são pais que cobram demais uma criança falar bem, também vai precisar de uma orientação maior. E crianças que você já percebe que a fala desse jeito, atropelado, com pequenos bloqueios, já está incomodando. Então, esses são sinais que essa criança, se ela não fizer uma terapia, se essa família não for orientada, ela vai ter uma gagueira sofrida e vai levar essa gagueira para a adolescência e para a fase adulta. Então, algumas perguntas importantes que você pode fazer para essa mãe que você está conversando. Existem outros casos de gagueira da família? Como que é essa gagueira? Como que você explicaria essa gagueira do seu filho? É muito. É sempre que ele apresenta isso, ou é de vez em quando, ou quando ele está muito ansioso, muito assim, ele quer te contar uma coisa muito rápido. Por exemplo, às vezes a mãe chega a falar para mim, doutora, professora, o meu filho, sempre que ele chega da aula, ele gagueja. Por quê, mãe? Como é essa gagueira? Ele vai me contar o que aconteceu na aula, mas eu tô lá fazendo outras coisas e às vezes eu não dou muita atenção e eu falo, filho, fala rapidinho porque a mamãe tem que fazer o jantar. E ele começa a falar tudo. E aí, o que vai acontecer? É lógico, a mãe fala rapidinho porque eu tenho outra coisa para fazer. Ou seja, meu filho, eu tenho 2 minutinhos para ti. E ele quer contar o que ele fez a tarde toda. O que acontece? Ele começa, mãe, hoje na sala eu fiz isso e assim... Tudo atropelado, porque ele quer falar um monte naquele tempinho pequenininho que a mãe deu para ele. Então, uma coisa que a gente fala para mãe, dê um tempo maior para ele falar, senão ele vai atropelar mesmo. Eu não falo gaguejar, né? Eu não falo para mãe, ele vai gaguejar. Ele vai atropelar mesmo. Tente você contar um filme em 1 minuto. Você vai falar super rápido e vai atropelar muita coisa. Então, também é importante. Quando começou... Que fatores estavam associados? Então, às vezes, a criança ela começa a gaguejar após uma separação dos pais, após o falecimento de alguém muito chegado, um avô, um pai, algum ente querido na família. Então, não é que a causa da gagueira foi essa questão emocional, mas... esse fator emocional foi o fator desencadeante. Então, ele já tinha um fator de gagueira. E naquele momento dessa questão emocional muito forte, a gagueira apareceu. Então, a causa não foi o problema emocional, mas foi o que naquele momento desencadeou a gagueira.
como os ouvintes tentam ajudá-la? Então, perguntar para essa mãe, o que você faz quando o seu filho gagueja? Outra pergunta também que a gente já viu, né? Todas as dicas que a gente deve dar para os pais. Não complementar a fala da criança, não falar para ela falar mais devagar, pensa e todas essas coisas. E como podemos alterar o ambiente da criança para evitar que o problema se torne maior? Então a gente sempre orienta a família muito assim, dê mais atenção ao que a criança vai falar do que a gagueira. Outra coisa, se é um dia ruim, não force seu filho a falar. Deixe, se ele está um dia muito ruim para a gagueira, deixe seu filho mais quieto. Cobre dele uma fala ou para ele te contar as coisas um dia que tá bom para ele. Então, algumas orientações que a gente faz, né? Dê atenção à fala da criança e não à gagueira. Faça a criança se sentir aceito, amado, gago ou não. Ele é seu filho igualzinho o outro que não é gago. Ele não vai precisar nem de mais atenção e nem de menos atenção. Nunca diga para a criança não gaguejar. Oferecer pistas e truques, então, por exemplo, bate a mãozinha, bate uma palma que a fala sai, bate com o pé no chão, isso é ruim. Ou deixa que a mamãe fala para você, deixa que a mamãe completa a frase para você, isso é ruim, a criança se sente impotente e vai cada vez mais gaguejar. Não faça a criança mais ciente da gagueira do que ela já está. Então fica falando, tá vendo? Você não consegue as coisas porque você é gago. Você tá ruim na escola porque você é gago. Isso não é verdade. Não discuta a gagueira do seu filho com outros na frente dele. Então vai lá conversar com a professora. Se você quer falar com a professora que o seu filho é gago, marque um horário sozinho, não com o seu filho. Evite compará-lo com um irmão ou com outras crianças. Pedir para a criança ler, cantar, recitar para amigos, parentes. Isso é ruim para a criança que já tem a gagueira. Não se deve apenas tentar mudar as atitudes e comportamentos em relação a como a criança fala. Isso o fonoaudiólogo vai orientar bastante essa família. Deixe ele falar mesmo com a gagueira. Não tem problema, ele tem que se sentir seguro falando. Quanto mais seguro ele se sentir, menos gagueira ele vai apresentar. E lembre sempre que a gagueira tem dias bons e dias ruins. Então, como não existe ninguém 100% fluente o tempo todo, o gago ele não gagueja o tempo todo também. Então, procure para falar melhor, para falar com o seu filho, quando ele está num dia melhor. Não o dia que a gagueira está muito ruim para ele. E o tratamento? Quem faz a terapia com o paciente gago é o profissional fonoaudiólogo. Então, sempre oriente essa mãe, essa professora, essas pessoas a procurarem, se ele tem dúvida se a criança é gaga, o melhor profissional para responder e dar o diagnóstico é o fonoaudiólogo. E quanto mais cedo ele procurar o atendimento, procurar essas orientações, mais chances de essa gagueira ser totalmente eliminada da vida dessa criança. Bom, eu espero que eu tenha conseguido atender um pouco os objetivos da palestra e se vocês tiverem algumas dúvidas, estaremos aqui para responder. Obrigada pela atenção de vocês.